Isso, Marcelo? Fora isso, né, cara, tem uma outra coisa, né? Irmã do ministro, a senhora Elizabeth Guedes, é vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Privadas. Ah, que interessante! Fora o interesse próprio do private equity, tem o interesse da família, né? Então a coincidência fica cada vez mais bizarra, né? A gente sabia que tinha aí um plano de entrega neoliberal, mas agora estão chegando os nomes, né? Então, cara, e assim, a revista Consciência, por exemplo, fez um apanhado aí, que os 3 principais grupos ligados à educação no Brasil, educação privada, as ações não param de subir, né? A Estácio Participações, a Croton Educacional e a Ser Educacional, as ações na bolsa não param de subir nos últimos dias, né? Também uma coincidência nada saudável, né? Se você começar a somar tudo isso, parece ser muito mais do que simples coincidência, não? É no mínimo curioso que o ministro da Educação promova esse desmonte do setor público de educação e que o ministro da Economia tenha tantos interesses familiares e pessoais nessa situação. Mas enfim, né? São palavras ao vento, meu caro Marcelo. Sim, e vai ver aí o futuro, que o futuro diz. Terminando o assunto educação, tem mais alguma coisa para falar nesse tema aqui? Tem educação, tem. A gente tem, cara, assim, o assunto é muito sério. A gente não queria, quando a gente criou o podcast, eu fico repetindo isso, mas quando a gente criou o podcast, a gente não queria fazer piada, né? A gente não é humorista, a gente não queria fazer um programa de humor. Mas, cara, esse governo é uma piada, né? Então, a gente tenta não ficar usando meme, a gente tenta não ficar se comunicando via meme ou ficar usando dessa artimanha tão rasa e tão fácil. Mas, cara, eles não deixam, né? Então o ministro Weintraub produz uma quantidade de absurdas, né? Vamos ouvir, não? Vamos ouvir o que ele disse aí numa audiência pública. Dá um play aí na audiência pública do Abraham Weintraub, ministro da Educação. É só isso. A gente gasta mais que os nossos vizinhos e tá atrás de quase todos eles. Só não tá atrás do Peru. O Peru tá atrás do Brasil. Mas ele tem subido rapidamente. Por que vocês estão rindo? Existe correlação? É melhor a gente correr, hein? Cara, não pode ser sério. Cara, pode ser sério. Eu fico imaginando a cara dos assessores. Depois, o que vocês estão rindo? Estão rindo do quê? E aí depois ele só piora dizendo assim, a gente tem que correr. Tem que correr do quê? Cara. Tem que correr na audiência ou tem que correr do Peru? Que cara, o Peru tá chegando. Não é possível que é sério isso, cara. Ele é um... Mas é por isso que esses caras exoneram, cara, todos os técnicos. Porque contesta, né? Porque não consegue Não é contesta, né? O técnico nem vai, o técnico dá um atestado e não vai trabalhar nesse dia, né, cara? Esse cara vai fazer audiência, não vou. Porque ele vai falar tanta bobagem que eu nem vou estar lá. Então o que ele faz? Ele se cerca de puxa-sacos, de gestores e tudo mais, e mesmo esses caras não se controlam. Você vê... Não, porque é ridículo. No vídeo, cara, eles riem. E ele pergunta, vocês estão rindo do quê? Porra, vocês estão rindo do quê, cara? Do quê? Uma bobagem dessa, vocês estão rindo do quê? E agora, depois desses absurdos todos que a gente falou aqui, a gente acabou falando pouco de política de fato, né, Marcelo? Porque o governo não faz isso, a gente já fala isso há algum reafirmando tempo, a minha tese, quem sabe um dia eu viro patrão da educação, mas reafirmando a minha tese, porque esse governo não faz política, né, cara? E olha só, mas tem gente fazendo política. Tem. Pouca gente, mas tem. E o governo, para usar aqui um termo próximo ao ministro da Educação, tá tomando pau na Câmara, não é isso, cara? Pau, muito pau. E olha só... Eles não conseguem aprovar as coisas mais simples, não conseguem, né, cara? dar um passo. É assim, se tivesse... precisa aprovar o nome da rua ali, da pracinha, do canteiro... Não ia conseguir. Da pracinha, não iam conseguir, cara. Se fosse a Câmara de Vereadores de Itapipoca do Norte e fosse para aprovar o nome da pracinha da cidade, eles não iam conseguir, cara. Imagina a reforma da Previdência. Eu vou começar aqui com a Damares, que damarizou pra variar, né? Tem um vídeo já que entrou pra história da Damares, que é quando ela fala da princesa do Frozen. É isso mesmo, sabe a princesa do Frozen? Aquele desenho da Disney lá, que a princesa vira má, congela o reino, vai morar num castelo, constrói um castelo de gelo e o caramba 4. Como é que é o nome dela, Marcelo? A Elsa. A Elsa. Quem tem filho sabe o poder daquela música insuportável. Sabe quanto aquilo martela, o Let It Go, quanto martela na sua cabeça.
Mas a Damares falou o que sobre a Elsa, Marcelo? Cara, que a Elsa é lésbica. Por isso ela acaba sozinha num castelo de areia. Quer dizer, num castelo de gelo. Acho que ela nem assistiu o desenho, porque ela fala areia, né? E aí, cara... Frozen, areia Frozen. Cara, ela usa essa teoria maluca pra dizer... que o cão é articulado. Que o cão é articulado. O diabo é articulado. Veja... Eu não tô maluco, tá? A gente vai falar sobre política, é só um adendo. Mais um. Pra dizer que o cão é articulado e que até o desenho da Disney já está mexendo com a cabeça das nossas criancinhas e a Elsa vai voltar pra dar um beijo gay na Bela Adormecida e acordar. Bela... Cara, olha onde a ministra... Chega a ministra da família e da mulher e da, sei lá, o Sabe qual é o problema, cara? Essas bobagens, desde que a internet existe, desde que o YouTube existe, essas bobagens estão lá. Se você procurar filme da Disney, mensagem subliminar, você vê que tem um pastor lá que é engraçadíssimo, que virou piada há muitos anos atrás, que é um cara que fala meio tipo Dr. Ray, assim, com um sotaque americano, fala português tentando forçar o sotaque de Luciano Gimenez, assim, que não consegue pensar em português, porque morou muito tempo nos Estados Unidos. E ele fala dos filmes todos da Disney, antigos, né, o vídeo antigo. Mas eram as teorias ridículas, cara, que ficavam dentro das igrejas evangélicas e ficavam no YouTube e viravam piada. O problema é que esses caras chegaram ao poder, chegaram ao governo. Esse é o grande problema. E aí agora a gente é obrigado a ver uma ministra de Estado falando uma bobagem dessa. Cara, e os ministros são show, né? É o ministro do meio ambiente, é o ministro do turismo, com vários escândalos em cima dele. É o Abraham Weintraub, que pra quem achava que a Damares era o ponto fora da curva do governo, vem o Abraham Weintraub. Enfim, é um apanhado de ministros aí, de membros do alto escalão. Isso porque a gente não fez uma análise ainda, eu acho que tem que ser um compromisso nosso para um próximo podcast sobre o Onyx Lorenzoni. Nossa, Ele é o ministro da Casa Civil mais incompetente e mais inútil que eu imagino aqui ter. É isso, a ponto de tomar pau nessas coisas simples da Câmara, né, cara? Então vamos lá, vamos falar sobre elas. Por que eu fiz a brincadeira com a Damares damarizando aqui? Porque o primeiro ponto é esse. Está rolando a discussão sobre a reestruturação dos ministérios desse governo. Em janeiro, o Bolsonaro, quando assumiu, teve que fazer uma medida provisória para reestruturar o governo. Acabam com esses ministérios, se reestrutura, então a FUNAI passa para esse, o COAF passa para aquele, então ele fez uma redistribuição de acordo com a cabeça dele. Porque o projeto dele, a promessa de campanha era reduzir a 15 ministérios. Não conseguiu. Não conseguiu, reduziu para 22, se eu não me engano. 21 ou 22? 22. E aí, agora chegou a hora que precisava a Câmara aprovar essa medida provisória. Uma coisa simples, era só ratificar. Tá certo? Os ministérios já estão aí, né? Os ministérios já foram lá. Já estão rodando. Já trocaram os nomezinhos lá nas fachadas da esplanada dos ministérios. Tá? Uma coisa simples, que não era para ser. Cara, a Câmara aprovou a medida, mas só que deu um pau e trocou. Falou, não, a gente aprova, mas o COAF sai do Sérgio Moro, que não tem nada a ver com ele, então tira da mão dele, que era uma das principais armas aí da família Bolsonaro e do Bolsonaro, dando poder para o Sérgio Moro, volta para o Ministério da Economia, do super-ministro Paulo Guedes, que a gente está falando de atividades bancárias, atividades financeiras, e a FUNAI, que tinha passado para o Ministério da Damares, também nada a ver, Ministério dos Direitos Humanos, da Família, sei lá mais o que, volta para ser Ministério da Justiça, que é onde sempre existiu a FUNAI. Ou seja, o Moro vai cuidar de demarcação de terras indígenas e tudo mais. E isso depois do Bolsonaro abrir as pernas para a Câmara e voltar com 2 ministérios, né? O da cidade e da integração social, né? Para agradar aí a frente parlamentar dos municípios e os deputados pedindo a aprovação da reforma da Previdência. Só que nem assim ele consegue manter uma coisa simples que foi essa medida provisória. Então, cara, imagina a hora que começar o pau da aprovação da reforma da Previdência. Imagina. O próprio Rodrigo Maia saiu do Brasil agora, foi para os Estados Unidos, ficou uma semana fora e tá tudo interrompido enquanto ele tá fora também. Porque aquilo é uma zona e ele, por incrível que pareça, o incompetente Rodrigo Maia é quem tem que segurar a onda. Tudo bem, é o papel dele, ele é presidente da Câmara e tal, mas é tudo tão zoneado que não dá para as crianças ficarem sozinhas.
Então não consegue andar nada, absolutamente nada. Então a Damares perde a FUNAI, que é um órgão importantíssimo para ela e que ela estava, inclusive, prejudicando muito, passa para o Moro. O Moro, por sua vez, perde o COAF, que era uma das vitórias desse governo, entre eles, né? Perde e vai para o Paulo Guedes na economia. Agora, uma outra coisa que chamou a atenção, por falar em Sérgio Moro, Marcelo, é a questão do STF. Cara, começou a campanha já, né? Assim, em novembro de 2020, o Celso de Mello, o decano Celso de Mello do STF, se aposenta. Então, se nada acontecer... Isso é obrigatório, ele não tem como não se aposentar por conta de idade. Se nada acontecer, nenhuma renúncia, nenhuma cassação acontecer até lá, então ele se aposenta e o presidente tem que indicar um novo ministro. E Bolsonaro já disse aí na entrevista pro Milton Neves que o nome é Sérgio Moro. Segundo ele assumiu esse compromisso com o Sérgio Moro lá atrás e não ia fugir do compromisso. Então aí é que está o ponto. Tem uma frente que diz que Sérgio Moro no STF é um castigo, é um recado do Bolsonaro para ele, para impedir qualquer possibilidade de Sérgio Moro vir se candidatar a presidente, alguma coisa desse tipo. Existe uma outra frente que diz que é um prêmio, que era simplesmente uma barganha que o próprio Sérgio Moro teria. Existe uma outra frente que diz que é, na verdade, um prêmio, porque o Sérgio Moro teria feito uma barganha que como fim teria o objetivo mesmo de colocá-lo ali no STF, que ele tinha que estar lá. Só aceitaria ser ministro para estar no STF. Uhum. Agora, como que você vê isso? Você acha que podem ser as duas coisas? Você acha que não? Cara, para um juizinho caipira medíocre como Sérgio Moro, virou essa super estrela graças à Lava Jato, mas nível intelectual baixíssimo, né? De conhecimento jurídico baixíssimo e tal. Ser um ministro do STF seria o apogeu profissional, né? Se candidatar a presidente da República, a gente sabe que ele tem aí um apoio popular muito grande, ele tem um apelo popular muito grande graças à Lava Jato, mas a gente sabe que uma campanha política não é para qualquer um. Não né? É para qualquer um. Tá aí o Luciano Huck que desistiu antes de concorrer porque a mulher falou, cara, você não vai concorrer isso não. É muita porrada, é muita pedrada e, cara, não é qualquer um que aguente. Eu acho que pro cara é muito mais fácil, se você pensar que esse cara até seria hoje um juizinho de primeira instância em Curitiba, se a Lava Jato não tivesse acontecido, estaria ali julgando casos simples de primeira instância e daqui a um ano ele pode ser um juiz do STF. Eu acho que é uma escalada rápida. Mas por que antecipar isso já agora, assim? Porque é a primeira vaga, né? Eu acho que ele falou, cara, a primeira é minha, né? Não, eu entendo, mas por que essa história viria a público agora? A gente tá falando de um ano e tanto antes. Não sei. Os meandros da cabeça do presidente aí são indecifráveis, né, cara? Eu acho muito curioso. Não sei. Acho que pode sim ter fogo amigo também. Eu não ouvi a entrevista, então eu não sei o que deu origem à pergunta e, consequentemente, à resposta. Mas não sei por que o Bolsonaro citaria isso um ano e tanto de antecedência, né? Até porque causou um constrangimento do Moro, né? O Moro disse, claro. O Moro falou, não, eu não pedi nada, não teve barganha nenhuma, eu não condicionei a minha aceitação ao convite para ser ministro a nada. Então, sinceramente não sei por que ele citaria isso um ano e alguns meses, quase 2 anos antes. Quase 2 anos não, mas um ano e pouco antes disso acontecer de verdade. Se tivesse prestes a acontecer, né? Se fosse novembro de 2019, se fosse os próximos meses, tudo bem. Mas falta bastante tempo ainda, né? Bom, eu falei aqui agora de fogo amigo, e isso é uma coisa que vem acontecendo muito nesse governo, né? A gente não tem falado nem muito do Carluxo aqui, dos seus escândalos no Twitter, atira firmemente contra os próprios governistas, mas aconteceu um fato interessante. A defesa estima bloqueio de 44% no orçamento das Forças Armadas. Ou seja, o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, declarou que existe um corte
inclusive no orçamento das Forças Armadas, 44%. Corte não, vamos usar a palavra certa. Desculpa. Contingenciamento. Exatamente. Desculpem. Mas não eram os militares os deuses do mundo e não são eles que estão ali tomando o poder em todas as instâncias, não sei o quê, e não são os jovens soldados que levam a pátria brasileira. 44% do orçamento? Cara, eles dizem, né, que esperam que essas verbas sejam descongeladas até o final do ano, né, que isso faz parte da política do governo. Que aprovando a reforma da Previdência,